As pessoas compram com emoção, mas elas justificam pela lógica. E você já parou para pensar que tem alguns perfis de Instagram que te emocionam, que te atraem de uma maneira que você não consegue nem explicar? Você fala, nossa, eu me identifiquei tanto, fez tanto sentido isso para mim. Eu acho que além de eu gostar muito do conteúdo e aquele conteúdo ser interessante para mim, o jeito dessa pessoa, a forma de falar, tom de voz, isso me convenceu muito, isso fez com que eu ficasse no perfil. E é exatamente isso, Doc, que os arquétipos fazem por você. A forma como a pessoa se conecta com você, às vezes até de uma maneira inconsciente, algo que nós podemos ser intencionais nisso. E o arquétipo, ele faz esse papel. Porque, na verdade, o arquétipo, ele trabalha com o nosso inconsciente, o nosso inconsciente coletivo. Por que que isso aconteceu e nós estávamos lá? Por que que eu me senti atraída e compelida a seguir esse perfil ou a me identificar mais com essa pessoa? E tem a ver com a parte de identificação, de você se ver mesmo naquela situação, naquele perfil. E isso é muito comum. Não é à toa que tem grandes perfis, até que a gente, talvez você não se identifique tanto, mas como a própria Virgínia, outros que são muito famosos, além de marcas que eu poderia citar aqui, que identificam-se com muita gente. A Virgínia, né, é a típica cidadã, aquela pessoa que se identifica com todo mundo, que é o povão, né? O famoso povão, é rebola, fica dançando, é dancinha, é aquela coisa meio, tô aqui, galera, não sei o quê, sendo que ela é bilionária, milionária, e não tem uma vida muito parecida comigo e com você, mas ela quer fazer com que a realidade que ela viva se pareça e se identifique com a sua. E é exatamente isso que ela quer com o jeito dela do Instagram, o jeito dela agir, até mesmo as roupas e aquilo, os gestos, a forma como ela se apresenta, a forma como ela fala, as roupas que ela usa, as dancinhas, tudo isso é muito intencional. Eu não tô dizendo, tá, gente, que você tem que fazer dancinha aqui no Instagram e ficar rebolando igual a Virgínia. Mas é um exemplo muito claro de como isso faz com que uma boa parte do público se identifique com ela. Fala, nossa, ela é gente como a gente. Ah, eu gosto dela por causa disso. Entende? É esse inconsciente coletivo que os arquétipos fazem. E ela sabe usar isso muito bem. Claro. E por que não você, médico, profissional da saúde, que é tão bom naquilo que você faz, tão excelente, não deve usar esse tipo de estratégia para comunicar? Porque é uma forma de comunicação, é uma forma, ainda que inconsciente, não estou dizendo apenas de palavras, mas forma de vestir, elementos que você usa, tom de voz, tudo isso vai fazer com que a pessoa se identifique com você. Então, eu dei um exemplo aí da Virgínia, mas por que que algumas médicas, elas parecem ser tão mágicas no conteúdo? Você não sabe exatamente por quê, mas você sente e você confia, você se identifica, você deseja aquilo. E essa mágica é o nome do arquétipo. Então hoje você vai aprender o que são os arquétipos e por que que eles criam esse desejo. Como escolher o seu arquétipo principal. Na verdade, eu não diria nem de você escolher, mas você entender qual é o seu arquétipo de fato, porque não tem como você representar algo que você não é por muito tempo, você não sustenta uma mentira. Então você precisa, de fato, ser aquele arquétipo. Entender que todo arquétipo, e aí a gente entraria numa aula muito profunda que não dá para trazer muito aqui, tem o aspecto luz e sombra, ou seja, a parte que é mais, vamos dizer assim, positiva e a parte negativa, que seria a sombra. Então não existe um arquétipo que é melhor ou pior. Existem o arquétipo que você é e que são 12. Então você vai representar algo que vai trazer uma identificação com o público. Então isso tem a ver com a tua história, tem a ver com a sua personalidade, aquilo que você já viveu, até a fase, a jornada, o momento que você está hoje da sua vida, em termos de maturidade, em termos de vivência. Então tem muitas coisas, tanto que meu arquétipo, que tem muito da maga, da sábia, da cuidadora, já mudou algumas vezes. Hoje eu entendo que eu uso muito a maga, eu gosto bastante. É o que me move, né? Eu tenho um propósito, eu queria fazer a transformação nas pessoas. O meu propósito é estar aqui trazendo informação para vocês. Não é à toa que eu estou gravando à noite com o meu bebezinho recém-nascido dormindo e as minhas outras duas filhas dormindo, porque eu realmente acredito nesse projeto, porque eu acredito nesse trabalho. Eu sei que isso pode mudar a vida de vocês, tá? Então, dito isso, você vai precisar entender o que são esses arquétipos, por que eles geram desejo, qual que é o seu arquétipo, né, na verdade, como aplicar isso no seu posicionamento e conteúdo, sendo estratégico,
E não é à toa que no EmpowerMed, na nossa mentoria, a gente faz isso, além de você fazer o teste de arquétipo e você desenvolver isso, a gente consegue desenvolver e desenvolvemos a nossa identidade visual. Eu uso aqui a nossa expertise para desenvolver a identidade visual do seu arquétipo, com cores, tipografia, elementos. Então, todas as mentoreadas saem com isso, que é, assim, maravilhoso. A gente também pode ter exemplos práticos aqui. Tá bom? Isso não se trata de um marketing forçado, mas é algo que realmente tem a ver com a tua essência. E eu gosto demais disso. A gente usa muito o método essência aqui, eu gosto de falar isso porque a gente traz a essência da médica, a gente não mente, a gente trabalha com verdade, com propósito. E não tem nada melhor para vender do que a verdade e do que o propósito, né? Do que faz pulsar o nosso coração e brilhar o nosso olho. O que são arquétipos, gente? Arquétipos são modelos comportamentais e universais de comportamento, de energia. Então são imagens, são sensações. As pessoas reconhecem na hora, intuitivamente. Então os arquétipos, eles foram descritos por Carl Jung, um psicanalista que desenvolveu essa parte dos arquétipos dentro da psicanálise, né? Eu falo que tem a psicanálise freudiana e tem a psicanálise junguiana, que é de Carl Jung. E é bem interessante porque tem muito a ver com o comportamento do ser humano, a parte de intuição e até traz um pouquinho mais de profundidade. Eu gosto bastante. E algumas marcas usam isso muito bem, né? Eu acho que as marcas, elas têm muito a nos ensinar, as grandes marcas, porque elas usam isso há muito mais tempo do que nós, entre aspas, como pessoas físicas, né? PF. As marcas, elas usam isso há muito mais tempo. E agora, personificando, a gente consegue trazer isso de uma maneira muito mais intencional. Então, a Nike, por exemplo, ela traz o herói. Desde o lema deles, Just Do It, apenas faça, tem a ver com isso. Você consegue. Então, sempre tem alguém conseguindo, fazendo corrida ou vencendo alguma coisa. É bem interessante. A Disney, que tem a ver tanto com o arquétipo do mago quanto do inocente. O inocente, que é a criança, o encantamento, o mundo ideal. O mago, né, na verdade, que faz a transformação, que causa o encantamento, né, das pessoas. A Coca-Cola, que é aquela coisa, né? Quando a gente vê família, felicidade, alegria, a gente, né, vai lá, abre uma Coca-Cola. Então a Coca-Cola ela conseguiu fazer essa associação de uma maneira impressionante. Você fala assim, poxa, eu tô com os amigos, tô feliz, tô alegre. Eu quero uma Coca. Isso merece uma Coca, sabe? Então, você vê as propagandas deles, está sempre muito relacionada a isso. E a Chanel, que incorpora aí o arquétipo da soberana, né, que traz autoridade, poder, controle. É bem interessante porque sabe o que é o melhor dessas marcas, dos arquétipos? É que a gente pode e deve encontrar o nosso arquétipo que vai traduzir a tua essência. Então, eu liguei a sua comunicação, a sua identidade visual, os seus textos, a sua presença no digital. E aí você consegue trazer muito mais verdade, só que com essa intenção de ser identificado pelo público e ser atraente. É como um imã mesmo que as pessoas se comunicam e conseguem trazer isso. Quais são os arquétipos mais usados? Eu não vou conseguir trazer todos aqui. A gente tem os arquétipos lá na Magiclex, que eu trago todos. Na mentoria, a gente desenvolve a identidade visual, como eu falei para vocês, para os mentoreados, o que é muito interessante, porque eles saem de lá com uma ideia muito melhor de como fazer e de como estruturar as coisas. Mas eu vou trazer alguns para vocês. Tem muito a ver com o médico e talvez você se identifique. O primeiro arquétipo que eu quero trazer é o cuidador, né? O cuidador, o acolhedora, ele é mensagem é: eu estou aqui para cuidar de você. Então ele é empático, carinhoso, carinhosa, protetora. Geralmente a gente usa muito para pediatras, ginecologistas, médicos de família, médicos integrativos, geriatras. Tem muitos médicos que podem traduzir isso, muitas pessoas, né, que se encaixam nesse arquétipo. Então, exemplo, né, a doutora que acolhe mães cansadas, que escuta sem julgamento e oferece segurança. O segundo arquétipo muito comum aqui é a sábia, ou a mentora, conhecedora. Então, a mensagem é: confie em mim, eu sei como te ajudar. Então ela é mais intelectual, ela é mais técnica, ela é mais profunda. Isso eu tenho muito desse arquétipo, né? Então ele é ideal para médicas que têm um perfil mais educacional, de ensinar, que tem um conteúdo técnico, traz lives, explicações. No geral, o médico ele gosta disso, né? Ele traz estudos científicos, ele está sempre se atualizando. Então, normalmente o médico tem bastante do sábio, né? Tem, por exemplo,
Pode ser um médico ginecologista que fala sobre hormônios com clareza, profundidade. Pode ser um médico que vai trabalhar mais a parte acadêmica. Ou pode ser realmente o teu perfil que gosta mais de ensinar, de explicar as coisas. O terceiro é a inocente, que fala com bastante leveza, com esperança. Ah, o mundo é lindo, né? As coisas são maravilhosas. Então, tem um pouco mais do inocente. A mensagem é: vai dar tudo certo. O estilo é leve, doce, otimista. É ideal para médicas que falam com gestantes, com crianças. A parte da saúde emocional pode ser também. Por exemplo, pediatra que mostra o dia a dia com leveza, fala com sorriso, cria um acolhimento natural. Eu tenho uma mentoria, inclusive, que tem esse perfil, esse arquétipo, e ela consegue traduzir muito bem isso, a doutora Carla. Inclusive, depois eu vou deixar aqui o perfil dela para vocês verem, porque ela é incrível e ela começou a mentoria com a gente, meio perdida, não sabendo muito bem como ela gostaria de se posicionar. A gente fez toda a identidade visual e assim, fluiu super bem. Hoje ela tá super bem posicionada, tá crescendo o perfil dela, é bem legal mesmo. Próximo arquétipo é a soberana, que traz autoridade e excelência, controle. A mensagem é: eu ofereço o melhor. E o estilo é elegante, firme, mais premium, né? Então pode ser médicas que querem atender alto padrão, modelo mais concierge, às vezes até traz um pouquinho de distanciamento por ser um negócio muito, né, laser, linhas retas, talvez isso atrapalhe em alguns momentos, então tem que quebrar. Nós não somos um único arquétipo, então a gente tem um arquétipo e tem outros secundários que a gente consegue equilibrar aí, tanto essa parte muito feminina ou masculina, né, energia feminina e energia masculina. Então o exemplo é médica com estética minimalista, uma fala com clareza, uma agenda mais seletiva, transmite alto valor. Outro perfil é a exploradora, a inovadora, livre. Então, eu vi esses dias um médico também, ele parecia bem assim, explorador, né? Ele gravava descalço, com uma camiseta branca, uma calça mais levinha, assim, não era tipo um moletom, mas era uma calça mais leve. Ele falava sobre medicina do estilo de vida, aí ele trazia, tipo, retiros espirituais, retiros de meditação, enfim. Aí traz um pouquinho mais essa coisa do explorador, da natureza, do contato com a natureza. Então, a exploradora, a mensagem é: existe um outro caminho possível. O estilo é mais fora da caixa, é mais disruptiva, também é minimalista, mas mais para esse padrão, assim, terra, pé no chão, contato com a natureza. É muito interessante para médicas integrativas, medicina do estilo de vida, longevidade. De fato, aquele médico era sobre essa parte. E é um médico que fala de propósito, corpo como templo, a saúde como caminho, até aquele jeito de falar é mais calmo. Interessante. Mas pode ser um explorador que explore liberdade, de expressão, eu quero mudar, enfim. E pode trazer mais essa parte natural. E 6 é a amiga autêntica, humana, que é a mensagem assim: eu sou como você. Né? Aquela que traz bastante acessibilidade, proximidade com o público. Então, ela é próxima, ela é espontânea, ela é divertida. São médicas que querem quebrar essa distância, mostrar um pouquinho dos bastidores. Pode ser uma médica que mostra o dia a dia real, fala de maternidade, sobre erros, sobre acertos. E também, às vezes, dentro do processo dela, eu falo sobre emagrecimento e tô aí mostrando meus bastidores, meus dia a dia. Então, isso também pode trazer um pouco desse arquétipo. Como falei, são 12, eu trouxe 6, né? Trouxe metade para vocês, mas a gente já consegue entender, mais ou menos, você talvez já tenha se identificado aí. Agora, como é que você descobre seu arquétipo principal? Primeiro, você tem que responder com sinceridade, tá? Não é aquilo que você quer ou aquilo que você gostaria, enfim, você se espelha nos outros. Você precisa responder como você naturalmente se comunica. É com firmeza, com acolhimento, com leveza? Como que é? E o que os pacientes dizem sobre você? Ah, você me passa segurança, eu senti muita paz. Você explica como ninguém. Então, como é esse perfil? E o que te atrai nas outras médicas? É mais intelectual? É mais acolhedor? É mais descontraído? Isso também pode te ajudar a dar pistas de qual é o seu arquétipo. Existem vários testes, né? Não recomendo. Você pode até fazer os testes de arquétipo que tem aí na internet, mas a questão é o que você vai fazer com eles. Você precisa saber comunicar, você precisa saber fazer de maneira adequada, senão vai virar meio esquisito, vai virar meio Frankenstein, sabe? Te recomendo aí conhecer um pouco mais o nosso trabalho aqui dentro da mentoria Power Médica, tenho certeza que você vai amar. Não teve uma médica que não tenha feito isso, que não tenha se descoberto, sabe? Geralmente é uma jornada muito gostosa de autodescoberta, que até melhora a autoestima, enfim, várias
várias coisas. É bem gostoso. Um exemplo, tá? De um arquétipo principal é um de apoio. A doutora Camila é pediatra com um olhar integrativo, ela é principalmente cuidadora, mas também tem traços da exploradora. Então ela transmite segurança e acolhimento, mas também inspira uma nova forma de cuidar. E é lógico que a gente vai adaptar isso, assim, o arquétipo. Às vezes você vê pessoas com o mesmo arquétipo e são totalmente diferentes. Isso acontece, porque tem ali a personalidade, tem a história de cada um. Então isso muda muito. O que é interessante é a gente entender que vai ter aquele aspecto luz e sombra, como eu falei pra vocês. Cada uma vai trazer a sua essência, seu jeitinho único, certo? Mas o arquétipo vai te ajudar a ser mais intencional e usar a comunicação mais adequada, eu diria, para não confundir o teu público. E como que a gente aplica isso no posicionamento? Então, por exemplo, na bio, na descrição, a cuidadora vai estar cuidando da saúde infantil com afeto, tempo e escuta. A sábia, saúde da mulher com ciência, clareza e conexão hormonal. A soberana, medicina particular com excelência, discrição e acompanhamento exclusivo. Você percebe que cada uma tem uma forma de falar? Então, fotos na identidade visual. Da cuidadora, a gente pode usar um tom mais quente, sorriso, criança, uma coisa que traga proximidade, acolhimento. A sábia, os tons neutros, às vezes mais terrosos, uso do jaleco, livros, óculos, são coisas que vão mostrar um pouco mais essa expertise, essa conhecimento, né? A palavra é conhecimento. Não que os outros não tenham, mas a da sábia isso é muito presente, tá? Na soberana, o uso do preto, branco, dourado, coisas mais elegantes, um consultório mais clean, bem minimalista, com detalhes assim impecáveis, traz bastante precisão, traz um pouco da ideia da soberana. Os conteúdos no Instagram, cuidadora, 5 sinais que seu filho precisa de acolhimento emocional, a sábia, porque você precisa entender sua curva hormonal. Exemplo, tá, gente? Porque óbvio que dentro do seu nicho você vai falar sobre aquele tema e pode ser muito semelhante um ao outro. Amiga, gente, eu também já dei antibiótico sem precisar. Vamos falar sobre isso? Exploradora, a medicina que você merece começa por dentro, né? Um pouco disruptivo, né? Não é muito intuitivo. Vocês entenderam? Eu acho que tá começando a ficar mais claro, né? Agora, quando você ativa um arquétipo, você desperta um desejo emocional. O que é esse desejo emocional? O paciente ele não quer só saúde. Eu falo que se ele quisesse ler uma matéria, um artigo, ele ia lá e leria, porque hoje a informação, gente, está no chat GPT. Você não precisa nem mais pesquisar, você pergunta pro chat, acabou. Mas o paciente, ele quer ser visto, ele quer ser ouvido, ele quer ser acolhido, ele quer ter uma mesma tribo ali, pessoas que se identificam também. Ele vai ser guiado também, com firmeza. Então, o arquétipo, ela é a lente que transmite isso, ela transmite essa questão desse desejo do paciente, né? E cria essa conexão profunda. Então ele traz mais conexão com o público. E por que que as marcas com arquétipos bem definidos vendem mais e vendem com alma? Por causa disso. Agora o checklist prático para vocês. Escolha o seu arquétipo principal, tá? E opcionalmente um de apoio. Reescreva sua bio do Instagram com base nisso. Ajuste o seu conteúdo, texto, imagem, legenda para você expressar essa energia do seu arquétipo. Então tem lição de casa aí, hein? Grave um story, colar, eu sou a doutora tal, no seu tom de arquétipo. Você pode até pedir pro chat GPT te ajudar, enfim, nisso. Mas não confia muito só nele, tá, gente? Senão vai ficar meio esquisito. E observa o público e começar a reagir a essa energia sua autêntica. Começa a trazer mais, assim, você. Eu acho que isso, como eu falei, se a gente tá ligado ao nosso propósito, faz muito mais sentido. E são fases, né? Por exemplo, agora eu tô muito no puerpério, tenho um bebezinho em casa, essa coisa fofa, gostosa, de estar perto, de viver novamente a maternidade, tudo faz com que talvez traga mais proximidade. Ao mesmo tempo, eu sou médica, mãe, empresária, então eu tô aqui exercendo todos os meus papéis. Aqui nesse momento eu tô muito mais firme, um tom de voz mais claro. Eu sou médica, sou empresária, sou mentora, então eu trago esse papel. Mas eu também, no meu perfil, que é o Pediatria Descomplicada, para quem não conhece, um perfil muito grande, que já existe há bastante tempo, eu trago bastante coisa sobre de mãe, médica, pediatra, orientação na parte de autismo, desenvolvimento, então tem um pouquinho de tudo ali. E por fim, Doc, lembre-se que o desejo se constrói com a identidade clara, mas a emoção certa. E através dos arquétipos que você vai conseguir fazer isso. Então lembre que você precisa ser você mesma. Coloca aí na sua missão, no seu checklist, descobrir o teu arquétipo, se identificar mais. E se você quiser a nossa ajuda, direcionamento, eu diria até, conheça aqui os nossos cursos, aquilo que a gente pode te ajudar. Ou o Mediclex, que é a nossa comunidade aí de médicas que também
tem essa parte dos arquétipos, a nossa mentoria que a gente faz essa identidade visual personalizada. Vai ser incrível estar aqui com vocês, tá bom? Então, até a próxima aula, Doc. Tchau!